que você vê que é essa sinergia, essa parceria entre advogado e contador, o que você vê que ela mais traz ganhos para o empresário? Quando não há o alinhamento entre o contador e o advogado e contador, no fim, todo mundo acaba perdendo. Os ruídos começam a acontecer quando o advogado, ele quer dar pitaco num trabalho que ele não estudou para aquilo, e o contador também quer dar opinião em algo que ele não tá 100% preparado naquilo. Há essa conversa, essa discussão, vamos por esse caminho, vamos por esse outro caminho, sabe as fragilidades, sabe os pontos fortes. Como que você vê, Rafa, os próximos anos da contabilidade para a reforma tributária e para tudo que está acontecendo, reforma da alta renda? Então, às vezes, o nosso maior desafio é entender o que ele realmente precisa, o direito ali, a advocacia consiga conduzir a situação da melhor forma, e o contador também fazer os devidos registros daquilo conforme for necessário. Olá, seja muito bem-vindo ao MBTcast, um podcast que nós conversamos sobre direito, negócios, carreira, empreendedorismo, e hoje estou com um convidado aqui muito especial, parceiro de negócios e também amigo, Rafael. Seja muito bem-vindo, Rafa. Oi, professor. É um prazer. Professor Rodrigo? Verdade, chama de Rodrigo que tá ótimo. Tá bom. Professor é uma honra chamar de professor, mas obrigado, estamos aí legal. Na caminhada agora na esfera profissional, né? Às vezes conversando, às vezes trocando ideias e essa parceria. Muito legal, Rafa. Bom, só explicando para vocês então o episódio de hoje, nós vamos conversar sobre contabilidade e direito. O Rafael é contador, né? Como ele falou, foi aluno na época de graduação, há muito tempo atrás. Vamos falar quanto tempo atrás, assim, para não entregar a minha idade. Eu só pareço velho, mas para não entregar a minha idade. E o Rafael é contador, é parceiro nosso com algumas empresas, temos algumas empresas em comuns, e a gente teve a ideia, né, Rafa, de gravar um episódio para contar um pouco sobre a importância dessa parceria entre advogado e entre contador. E eu já queria começar, depois eu passo a palavra para ti, porque no mercado, no dia a dia do mercado, eu acho que a questão do advogado e do contador, às vezes dá muito ruído pro empresário, né, Rafa? Assim, sim. Comumente no mercado, às vezes o contador não gosta muito do advogado, o advogado não gosta muito do contador, e aí cada um acaba tentando fazer a caveira ali do profissional, vice-versa pro empresário, né? Tipo, o advogado não sabe muito bem o que tá falando, não é assim que funciona. E aí o advogado, por sua vez, às vezes fala, o seu contador é muito fraco, não tá entendendo o que ele tá fazendo no dia a dia. E eu acho que quem perde com isso é o empresário, né? Então, acho que nós dois temos essa cultura sempre de ser parceiros de negócio dos nossos clientes, né? E a gente quer que eles se desenvolvam, cresçam no mercado e que essa briga entre contador e advogado não leva ninguém a lugar nenhum, né? Isso mesmo. A gente percebe que quando não há o alinhamento entre o contador e o advogado e contador, no fim, todo mundo acaba perdendo. Tanto os profissionais que estão prestando serviço para a empresa, quanto a própria empresa ou a pessoa física que está sendo assessorada. Uhum. Então, essa disputa, essa queda de braço, ela não leva ninguém a lugar nenhum. Então, ninguém ganha, né? Ninguém ganha. A gente tem casos de clientes seus que não são clientes meus e clientes meus que não são clientes de vocês, aqui da MBT, e às vezes gera uma dificuldade da operação. Então, porque não há um alinhamento de ideias, de princípios, então isso atrapalha no fim das contas a própria empresa. Sim. É muito legal, assim, eu queria já começar o episódio, né, com desmistificando isso, porque realmente no mercado acontecem, né, essas coisas, infelizmente, né, sim, acontecem essas coisas. Então, para começar já, eu trouxe esse tema pra gente bater um papo, né. E aí, Rafa, pensando nisso, no dia a dia, né, o que você vê que é essa sinergia, essa parceria entre advogado e contador, o que você vê que ela mais traz ganhos para o empresário, assim, no dia a dia? Bom, quando há o alinhamento da contabilidade e da advocacia, a gente percebe que a empresa, quando ela quer desenvolver um novo braço de atuação, um novo produto, ou tem uma demanda, uma situação que surge, uma dúvida, normalmente, nos clientes em que tem uma boa contabilidade, o cliente liga primeiro para o contador. Ou quando ele não confia na contabilidade, ele confia mais na advocacia, ele liga para o advogado e fala, eu tô com a situação assim, como que eu faço?
seja na área de algum funcionário, algum contrato que está dando problema. E quando ele confia nos dois, ele faz a consulta ou fala assim, você conversa com o advogado pra gente... Ou o advogado troca uma ideia com o contador para ver como que a gente vai resolver essa demanda da melhor forma. Por quê? Apesar de serem assuntos, às vezes, propriamente de uma área ou de outra, às vezes eles se misturam. Então, é uma área jurídica que se mistura com um pouco de trabalhista, que às vezes tem que fazer um cálculo de uma rescisão, ou às vezes é uma parte tributária que precisa calcular um imposto e aí pode envolver algum tipo de recurso que o advogado vai ter que preparar. Sim. Então, quando há esse alinhamento, a empresa ela ganha até em tempo na execução da performance, né? Então, hoje em dia... ganha eficiência, né? É muito eficiente. Tem demandas que você passa para o contador, aí o contador ele fica ali 15, 20 dias para te dar um retorno. Porque ele precisa conversar com o advogado, mas o advogado não responde, ou o contador não quer conversar com o advogado, aquele ego, né? Aquela coisa de mas ego, eu não vou falar com o doutor fulano, porque o doutor fulano, ele é muito complicado, ele vai criticar meu trabalho e tal. Ou... o contador é muito conservador, às vezes. Mas isso é muito do ser humano, né? Às vezes o ser humano, ele não quer resolver o negócio, ele quer ficar achando culpado, né? Exato. E aí, dependendo se o ser humano, ele tem esse viés, ele não resolve o negócio, ele só fica querendo achar culpado, e aí o empresário tá no meio daquele negócio e fala, poxa, mas eu só quero resolver, eu não quero saber quem é culpado e tudo mais, né? É uma cultura própria do ser humano mesmo, né? Então, isso a gente leva para alguns clientes... principalmente clientes maiores, onde há muitas complexidades e alguns clientes que querem 100% de segurança jurídica. Ele às vezes tem essa tese. E você melhor que eu sabe que não existe isso, né? No Brasil não dá, né? Às vezes nem o trânsito em julgado ele é garantido, né? Sim. Então, fica nessa busca. Foi interessante você colocar isso do culpado. Quem que errou? Foi o contador ou foi o advogado? E às vezes não houve um erro, houve um entendimento por parte... Ruído de comunicação, às vezes. E aí... Às vezes nem o empresário soube passar a situação, a demanda, da forma correta. Então, às vezes, o nosso maior desafio é entender o que ele realmente precisa. E aí, para que o direito ali, a advocacia consiga conduzir a situação da melhor forma. E o contador também fazer os devidos registros daquilo conforme for necessário. O que eu sempre falo, Rafa, para os clientes, assim, é que são papéis complementares, o contador e o advogado. Cada um fazendo o que estudou, né, e o que é formado. Eu acho que os ruídos começam a acontecer quando o advogado, ele quer dar pitaco num trabalho que ele não estudou para aquilo, ou que ele não se aprofundou, e vice-versa. E o contador também quer dar opinião em algo que ele não está 100% preparado naquilo e tudo mais. Então, eu sempre falo, são perfis e são papéis complementares. O contador, ele estuda uma graduação e ele faz especializações em áreas específicas, né? Sim. Então, cumprimento na parte tributária, por exemplo, né? Cumprimento de obrigações acessórias, como lidar com o fisco, como que vai tributar determinada situação. Tudo isso, o contador ali, ele está desempenhando e está no dia a dia da empresa. Ele entende muito mais a empresa, geralmente, do que o advogado, né? Porque, às vezes, o advogado ele tem um problema pontual e ele vai lidar com aquele problema pontual. Mas quem está todo dia ali no dia a dia da empresa é a contabilidade, né? Isso. Então, exemplo, né? Quando um cliente me procura, Rodrigo, tive esse auto de infração aqui com esse problema. É claro que vai ter uma camada jurídica para ser tratado, e essa camada jurídica é importante que o advogado é ele que atue nessa camada jurídica, mas também tem uma camada técnica contábil, né? Sempre tem uma camada técnica contábil. E aí eu falo, cara, a parceria, quando a gente senta com o contador e o contador explica, olha, a empresa funciona assim, eu fiz isso, o fisco veio, tá entendendo isso, né? E tem essa dúvida, né? Como que a gente vai sair disso? E construir uma solução conjunta, né? Sim. E, cara, é impressionante, assim, a gente tem um nível de assertividade, de sucesso muito grande quando a gente trabalha com essa sinergia, né? Principalmente já quando tem o auto de infração, tem o problema, e aí o advogado, né, entra com a parte jurídica, o contador entra com a parte técnica contábil, constroem uma tese junto, explicam isso junto, cara, a chance de êxito é muito maior quando cada um se fecha na sua sala, né, e ninguém conversa com ninguém. Exatamente. Essa parte tributária eu gosto bastante, acho que até a influência
da matéria de direito tributário que mudou muito a minha visão quando a gente enfrenta algumas situações, porque normalmente chega primeiro ali no portal da Cefin ou da Receita Federal, aparece ali o auto de infração, né? Então a gente envia para o advogado, chega o auto de infração e realmente a gente analisa e fala assim, ó, a operação 100% deveria ter acontecido assim, assim, assado. Eu visualizei que há às vezes a gente visualiza alguns pontos de atenção do auto de infração, mas igual você falou, tem a parte jurídica, vai analisar aspectos do processo tributário, nulidades, enfim. A própria interpretação da norma que o fiscal deu. Sim, e aí você consegue fechar uma defesa muito mais sólida. Muito mais robusta. E às vezes o advogado não viu aquela operação acontecendo, mas você comentou, quem está no dia a dia, o contador, o empresário, vai passar as informações para que o jurídico possa fazer essa defesa. Então, é comum, e isso a gente acaba passando por isso lá no escritório, do empresário falar assim, ó, passa lá para o advogado, vê o que ele acha. Aí a gente passa e aí vocês fazem o trabalho e aí há essa conversa, essa discussão, vamos por esse caminho, vamos por esse outro caminho, sabe as fragilidades, sabe os pontos fortes e aí, de fato, a gente consegue desenvolver melhor uma tese, porque ela tem total solidez, né? Quando há, de fato, possibilidade de ganho. Às vezes tem coisa que tem que pagar, tem coisa que tem parcelar, mesmo, não tem muito o que fazer, né? Então, a gente tem clientes... Ou é o erro consciente, né? Eu sempre falo, tem empresários que ele sabe que tá fazendo algo assume o risco, errado, né? Ele assume o risco e se vier, aí é mitigar, né? Aí é só mitigar o problema, administrar aquele problema para se resolver. Né? Às vezes, por exemplo, no quesito do ICMS, o próprio empresário faz uma defesa só para até sair um refaz aí. Então, assim... Dá aquela segurada, né? Então não há o interesse em ganhar. É só protelar para que apareça algum tipo de parcelamento, algum benefício previsto em lei, e aí possa fazer o parcelamento ou pagamento à vista daquela situação. Então, há essa integração. A empresa, contabilidade e advocacia é muito importante. Legal. E a gente falou da área tributária, mas assim, isso se estende para as outras coisas, né? Para o setor trabalhista, que não é um setor que a gente trabalha, né? Sim. Nem você nem eu trabalhamos próximo, mas também tem que ter uma sinergia, né? Conhecendo ali as relações de trabalho, rescisões, lá no advertências. Mesmo a gente tem alguns clientes que são clientes de vocês e lá quem cuida dessa parte é minha mãe, a Elaine, e eu vejo... vez por outra, ela ligando para a doutora Mara para trocar alguma ideia, para falar, ó, tá assim, assim, assado, como é que a gente vai fazer? E aí, às vezes, vai fazer alguma formalização, algum termo, algum aditivo de contrato, alguma situação, ou não vamos fazer nada, se for para a justiça, a gente vai trabalhar nessa forma, porque às vezes tem várias níveis estratégias, de isso. Né? Sim. Então, há esse alinhamento preventivo e... às vezes... E faz total diferença, cara. É algo que a gente não fica relatando pro empresário, porque é uma situação técnica. E aí, às vezes, a gente até brinca no escritório que o contador, o advogado, eles não são percebidos no dia a dia. Isso é bom que não tá tendo problema, porque quando tem problema, você lembra do advogado, do contador. Sim. É uma multa, é um processo. Se ele não tá conversando tanto contigo é porque tá indo bem, né? Isso, é porque então, tá tudo... ou esse alinhamento, às vezes você passa semanas discutindo uma situação e ela é resolvida em silêncio ali. Sim. Às vezes é um termo aqui, assina aqui, comunica o funcionário assim, por exemplo, na área trabalhista, chama para uma reunião, vamos fazer um acordo individual, um acordo coletivo, uma situação. Então, são situações que são feitas para mitigar o problema. E aí, quando há essa... eu digo isso porque a gente tem situações em que clientes nossos, que não são clientes de vocês, que não há esse alinhamento, gera uma dificuldade enorme para a empresa. E aí, tem até casos que eu já até comentei, da gente tentar firmar uma parceria porque dificulta a nossa vida. E acredito que o advogado do outro lado também tenha dificuldades nesse tratamento. E por um desalinhamento. E aí... Ou algum tipo de incompatibilidade também, né? Eu vejo assim, às vezes o contador tem um perfil mais conservador, o advogado às vezes tem um perfil mais arrojado, né? E aí o empresário fica nesse meio do caminho, poxa... Exemplo, né? Tomar crédito tributário de algum insumo específico. Pode fazer de tudo, administrativo mesmo. Exato. Então, assim, o advogado chega e fala, não, olha, isso aqui agora tem uma decisão do CARF. Pacificou E você pode tomar.
O advogado mais agressivo, ele tá, enfim, querendo ali mostrar um trabalho, gerar um ganho pro empresário. Aí o empresário pergunta pro contador, o contador fala, não, isso é uma decisão muito específica de um caso, não é desse jeito que o advogado tá falando, não. Sim. E aí o empresário fica naquela, né? E Poxa, aí? e Tem aí? que ser um tributarista pra entender? Eu confio no... o empresário fala, vou ter que fazer um curso de tributário pra saber se eu tomo ou não crédito de tal coisa. Então, assim, é óbvio, o empresário, ele tem que confiar, né? Confiança acima de tudo no contador, no advogado, mas eu acho que tem que ter essa sinergia de perfis, né? Tipo, olha, esse crédito aqui realmente é uma decisão só, mas é uma tese muito boa. Vamos pensar numa forma de tomar esse crédito, de não expor o cliente, ou vamos tomar esse crédito sabendo dos riscos que existem, né? Então, acho que jogar aberto, né? E é óbvio, né? Conhecimento técnico, né, Rafa? Assim, é imprescindível. Eu sempre falo, tem pessoas, às vezes, que se escondem atrás de uma arrogância porque não tem conhecimento técnico, né? Então, cara, você lidar com quem conhece das coisas e tá se desenvolvendo, tá estudando e tal, é outro nível, né? É outro nível de conversa. Senão fica realmente essas picuinhas. Do que você tá falando? Não é bem não isso concordo, e tal, não concordo. Vou analisar e não analisa nunca, não dá o retorno. Exatamente. Realmente, então... Teses são muito complicadas, né? Empresas de recuperação de crédito a todo instante aparecem. Todo dia liga alguém. Clientes falam, Rodrigo, analisa essa tese aqui pra mim. Aí o cara tá inventando crédito do nada ali. Tem uma ação assim, que você pode aderir a ela, recupera lá de 2005 pra cá. Comprar esse precatório aqui, eu vou compensar com... Sim, então... Tem muitas coisas que a gente precisa analisar mesmo, né, no dia a dia. Exatamente. E fora a área tributária, cara, a área societária também, né, Rafa? Você estava começando a falar no início, um cliente tá pensando em desmembrar uma operação, tá pensando em montar uma holding, né, igual a gente tem clientes em comuns que tem holding, que fizeram essas estruturações. Cara, em reorganização societária, seja com ou sem holding, enfim, qualquer tipo de reorganização societária, acho que é imprescindível, né? Esse elo entre contador e entre advogado. E nas questões societárias tem muitas questões peculiares, né? Que são propriamente de advogados com especialização em societário. Então... Isso é uma coisa, eu acho que o cliente também não percebe tanto, né, Rafa? Pelo que eu vejo, o cliente, ele acha que o contrato social é um documento só formal para ele abrir a empresa, pega um modelinho qualquer aí, abre a empresa e acabou, né? O contrato social, hoje em dia, aqui no estado de Rondônia, até a própria junta comercial gera um automático. Um formulário automático. Se você quiser, ele gera. Porém, até acompanhando os conteúdos da MBT esses dias... até a própria inteligência artificial pode criar um modelo de contrato ali, só que ele não vai ser personalizado, ele não vai trazer necessariamente a segurança que você precisa, porque na verdade o contrato é para formalizar alguma coisa e prever possíveis problemas também, além das deveres, direitos, possíveis situações, cláusulas para mitigar algum problema ou prever alguma situação. É que a gente tem um problema, Rafa, grande no Brasil, e aí um problema cultural, né? Que é essa questão do desapego ao contrato, do desapego à formalidade. Por quê? O que acontece? Ainda mais aqui em Rondônia eu percebo isso. Se você está sentando com alguém para fazer uma sociedade ou para comprar um produto, para fazer qualquer tipo de negócio, se você chega para a pessoa e fala assim, cara... chamei meu advogado aqui junto, a outra pessoa já vai achar estranho, já vai ficar desconfortável. Fala, poxa, tá duvidando? Tá duvidando da minha palavra, né? Sim. E tá aqui um contrato formulado. O cara já vai ficar meio assim, fala, cara, você não confia em mim? Você acha que eu não vou cumprir com as minhas obrigações, com o que a gente tá combinando? E aí, cara, a gente precisa entender como sociedade brasileira que é óbvio que os contratos são feitos para serem cumpridos, né? Seja um contrato societário, seja um contrato de fornecimento, um contrato de compra e venda, os contratos são para ser cumpridos. Sim. Mas a pessoa precisa entender que problemas acontecem na vida. Todo dia. E que não é, cara, falta de educação, não é você querer desconfiar do outro. É só mostrar que, cara, vamos ser precavidos. É cultural. E hoje tá tudo bem. Então tem questões que é muito melhor a gente debater hoje, que tá tudo bem entre nós, pra se acontecer. Já fica previsto ali. Já tá previsto como a gente vai sair dessa. Vamos fazer uma parceria e... mas daqui 8 meses não deu certo. Quais são as penalidades? Está previsto, foi combinado em comum acordo. Exato. Problemas societários, cara, a gente tem muito aqui. O cara vai, faz um contrato social padrão, não tem lá disciplinado
método de avaliação da empresa, não tem lá disciplinado saída de sócio, tá lá só a geral do Código Civil. Como que quita, né? Como que quita aquelas cotas, quem compra, direito de preferência, enfim, tem inúmeras formas de você personalizar isso. A pessoa não faz isso direito e aí quando tem o problema, fica aquela solução. Não, eu acho que a empresa vale 1. O outro fala, não, eu acho que a empresa vale 3. Métodos. E realmente existem vários métodos, mas não há previsão. E aí? Exato. Quem grita mais? E tem método, Rafa, por exemplo, você fazer um valuation. Posso contratar, você é perito também, Sim. né? Posso determinar um método de avaliação da empresa. Se eu contratar 10 peritos, vão vir 10 valores diferentes, às vezes. Porque no trabalho a gente vai colocar metodologia. Eu utilizei, vou olhar o valor do PL vezes 10. Um EBITDA X. Vou olhar o valor do lucro, multiplicar, fazer um fluxo de caixa descontado. Qual é o método? Exato. Então, é bem complexo e não quer dizer que os 10 estão errados. Não, cada um tem a sua metodologia. Só que o que o contrato social daquela empresa prevê? Não prevê. Aí é um problema. Aí é o problema. E aí judicializa. Já aconteceu aí acaba casos... terceirizando a decisão. É o que eu sempre falo pros clientes. Cara, quando tem briga e não tá judicializada e me procuram, eu falo, gente, a decisão hoje está na mão de vocês. Os dois vão achar que estão perdendo, sempre. Mas é melhor vocês se decidirem aqui resolver o assunto do que você terceirizar a decisão pro judiciário resolver. Sim. Aconteceu um caso, são parênteses da perícia que você colocou, uma perícia aqui no estado de Rondônia, que era uma sociedade com divórcio junto ainda. Separou e tinha empresa e tinha que avaliar quanto aquela empresa valia. Rachou as duas sociedades, a conjugal e a societária empresária. E aí a esposa, que não tinha participação ativa no negócio, mas tinha as cotas, foi questionar, uma transportadora, uma situação. E aí, a empresa não tinha nenhum balanço. Nossa. Enfim, ficou o patrimônio ali. Tinha tantos caminhões e fica muito complexo você levantar, não há um método definido. Então, a informalidade dos negócios complica muito esse tipo de levantamento. Tem problema. E aí, assim, nesse caso foi muito trágico porque foram duas sociedades, o casamento e a sociedade empresarial. Mas a falta de formalização, ela complica muito e não é que é pra dar, você fazer o contrato pensando em dar errado, mas pode acontecer. E uma coisa que a gente... É o preventivo, né? Conversa bastante. A cultura que eu tava falando é isso, o brasileiro ter mais a cultura preventiva e entender que conversar com o contador, conversar com o advogado, trabalhar em coisas preventivas, cara, é muito melhor você dormir tranquilo do que lá na frente acontecer um problema. Lá no escritório a gente fala bastante que, principalmente relações trabalhistas ou até próprio do sócio, que, por exemplo, você tem o seu acordo, vamos supor que você não tivesse uma formalização aqui na MBT, por exemplo. Não é o caso, mas você tem um combinado com o doutor Ivan, com a doutora Mara. Você combinou com eles. Mas o esposo, a esposa, eles não participaram do combinado. Se Deus o livre, alguém venha a falecer. O cônjuge, os filhos, os herdeiros, eles não participaram. E aí o contrato vai também proteger. No caso da sucessão patrimonial, a questão das holdings, né? Em cursos que a gente já fez lá no escritório também, com o contador, ele fala assim, um bom planejamento sucessório, ele tem que ter um bom advogado e um bom contador. Sim. Às vezes é muito comum, acho que alguns vídeos na internet até, às vezes eles querem vender holding de prateleira, né? Uma holding... De papel, né? São 3 células, tá bom, é X. Não é assim que funciona. Tem que ter uma análise do cenário, é um produtor rural, é um empresário. E essa holding em 3 células tá dando problema pra caramba. Então, né? assim, é uma simulação ali. O fisco tem desconfigurado, descaracterizado, porque vê que já é algo de prateleira, não foi algo de fato pensado, estruturado. Sim. O contrato foi mal redigido. Então, é necessário um bom contador, um bom advogado, um bom contador para que tenha esse bom andamento. Não tem mágica, né, Rafa? Não. O que eu falo assim, a questão do digital é muito legal, porque assim, pulveriza muito conhecimento, difunde muito conhecimento, mas a gente tem que tomar muito cuidado hoje no digital com vendedores de curso que vendem ilusões, né? E que aí, às vezes, por falta de preparo técnico, às vezes, das pessoas que estão ali consumindo esse conteúdo e tal, acham que aquilo é verdade e que beleza, eu vou pegar isso aqui, vou mandar para outra empresa, aí eu recalculo aquilo e tal. E aí você fala, poxa, mas
será que isso aqui para de pé, né? Será que realmente não é uma mágica que eu tô fazendo aqui, não é uma simulação, não é uma fraude? Então, é muito, muito importante. Hoje, sério, né? Tem gente mexendo com patrimônios de pessoas aí altíssimos, relevantíssimos. E essa parte de planejamento patrimonial, a gente trabalha aqui e a gente toma muito cuidado com isso, Rafa, porque, cara, não tem mágica, não tem fórmula mágica que você vai economizar milhões. É óbvio que você pode sim fazer estruturas para ganhar um pouco em eficiência, mas, cara, quando é muita coisa assim, você tem que desconfiar, né? Quando o milagre é muito grande assim, você desconfia, né? Então... Cada caso é um caso. Por exemplo, a gente tem trabalhado num projeto em comum em que a sociedade empresária tem, por exemplo, a questão de holding, né? Ela tem imóveis no próprio CNPJ, tem imóveis na pessoa física, tem imóveis adquiridos antes de 88, por exemplo. Como é que eu vou fazer? Eu vou reavaliar agora, aproveitar aquele desconto do ganho de capital, não vou aproveitar. Então, se você fala assim, não, você joga tudo o valor do imposto de renda para a empresa e coloca lá e não paga o ITBI e pega aquela certidão de imunidade e vambora. Não é bem assim. Às vezes é importante pagar um pouquinho ali. Às vezes é importante, às vezes o município vai negar, vamos brigar já no começo para evitar algum tipo de briga futura, mas é um cenário que a gente está analisando e vocês estão analisando para analisar o impacto no imposto de renda, impacto sucessório. Impacto familiar. Então, tem vários casos. Vários. Planejamento patrimonial, cara, é multidisciplinar demais. Assim. Você precisa ter um bom contador, você precisa ter alguém que manje muito de direito de família, direito tributário e direito societário, assim, são as áreas que você tem que ter pessoas especialistas nisso. Porque senão, às vezes, você olha só pro tributário e aí a parte de direito de família você esquece. E aí, às vezes, para economizar um tributo, você faz uma compra e venda fake ali de cotas, só que aí o cara é casado em regime comunhão parcial e aí comunica tudo, né? Então, assim, aí um patrimônio da família que não era para comunicar em vida com o cônjuge acaba comunicando por causa de uma economia tributária. Então, assim, tem que ficar atento, né, Rafa? Assim, cara, será que se eu olhar só para isso e o reflexo disso em outra área? Então, as áreas é multidisciplinar. Tem que ter alguém ali realmente olhando para tudo isso. A questão do digital que você comentou, que a gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente, saindo um pouquinho dessa área de planejamento sucessório, por exemplo, a área de reforma tributária. Há 2 anos atrás já tinha gente vendendo, desde quando saiu lá a emenda 2023, 132, se não me engano. 132, E aí, emenda constitucional. Reforma tributária, da teoria à prática, já tinha cursos. Que não tinha nem o que falar da prática. Não tinha nada. O regulamento está se discutindo, os regulamentos... O PLP passou ontem, então, o PLP 108. E aí? Então, assim, o digital ele é perigoso por esse motivo. Não que não tenha como estudar reforma tributária desde 2023. Tem sim. Mas o digital, ele... Esse processo que os influencers acabam aprendendo ali, empacota qualquer coisa, vende ali por R$97 e vende. 697, 597, 247. Eu não sei porque o 7 ou 9, né? Deve ser uma mística. E aí, muitas pessoas são iludidas por aquilo. Então, às vezes, isso atrapalha e muito quem está pretendendo fazer um trabalho sério, estruturado, personalizado, e que, de fato, é a maior parte dos casos. Não que tenha aquela família, igual você já falou em outras oportunidades, que holding não é necessariamente, por exemplo, para todo mundo. Então, às vezes a pessoa está vendendo um produto ali de prateleira, mas aquela pessoa pode até fazer uma empresinha qualquer ali, mas é porque é um patrimônio pequeno, uma coisa que não vai ter... compensa, né? Montar toda essa estrutura. E a área do digital, ela atrapalha muito a comunicação correta das informações. Então, atrapalha porque, assim, é uma linha muito tênue entre a mercantilização e, de fato, você gerar valor para o teu cliente, né? Isso. E eu sempre falo aqui no escritório para todo mundo, assim, a gente tem que gerar valor no dia a dia e não mercantilizar coisas só para comercializar, para vender soluções e tudo mais. Então, tem que gerar valor, cara. No fim do dia, tem que ser um ganha-ganha, sabe? Exatamente. Tem que ser um ganha-ganha pra gerar valor pro cliente, porque se a gente não gerar valor, cara, você vai viver só de um projeto. E eu sempre falo, cara, é muito melhor você crescer devagarzinho e constante do que você, cara, nossa, fiz isso aqui, dá um boom. Depois né, o cliente olha ali e fala, cara, não gerou valor, não tô sentindo, nunca mais vai te contratar na vida. Você não tem a recorrência, né? Não tem aquela boa indicação, boa satisfação do cliente. Agora,
Agora, quando você faz a diferença, cara, na vida de um cliente, né? Uma vez, o cara te enxerga como um parceiro, como um solucionador de problemas. E quando ele tem novos problemas, ele vai até você e fala, cara, preciso da tua ajuda. Pode não ser isso. da sua área, mas ele até vai. Ele vai. Te procura pra... Sim. Às vezes você vai indicar uma pessoa, você fala, não, beleza, vamos fazer, né? Exato. Cara, você falou de reforma tributária, né? A gente tá agora com ebulição do monte de projeto de lei. Muito. Reforma do consumo que já estava andando, aí começou agora uma reforma sobre a renda e tudo mais. Como que você vê, Rafa, os próximos anos, assim, da contabilidade para a reforma tributária e para tudo que está acontecendo, reforma da alta renda? Desafiador. Na verdade, acho que essa é a palavra que resume bem. A legislação tributária, você conhece bem no nosso país, ela já é complexa. Uhum. E para organizar essa transição, então vamos colocar, desde 88, tem esse modelo, vamos dizer assim, mais ou menos padronizado já, e vai ter uma mudança. O problema é que vai ter uma transição. Então, os dois modelos vão caminhar em conjunto. Tem um modelo já de 30 e poucos anos e um modelo novo. E aí, nessa transição, vão ter vários ajustes, principalmente do modelo novo, que estão, ano que vem, a partir de janeiro, oficialmente começa a fase de teste. Já tem algumas empresas piloto em teste. Sim. Mas aí vão ser feitos alguns ajustes. Então, assim, alíquota 0,1, 0,9. Não, tá muito pouco. Vamos aumentar, vamos diminuir. Essas calibragens. Então, todo dia... Base tributável, né, Rafa? Acho que o maior desafio, na minha concepção, nem o governo tem direito a esse número. Eles são até transparentes em dizer, né? A gente não sabe. Sim. A base tributável aumentou muito, né, cara? Sim. Assim, a gente vai ter que desaprender ICMS, ISS, PIS e COFINS e reaprender como vai funcionar CBS e IBS, né? Sim. De fato, assim, realmente é fazer um trabalho de esquecimento e de aprendizado nos próximos 5 anos. Mas esquecer sem parar de executar. Sem parar de executar, por causa do regime de transição. Para reaprender, E eu acho isso assim, não ter muito apego ao como funcionava. Porque se a gente ficar tendo apego ao como funcionava e não ter a mente aberta para entender o funcionamento do novo, vai ficar para trás. Sim, então tem que se adaptar rápido. Então a gente tem situações, a gente já está estudando algumas legislações, vendo algum curso. A própria Cefim e a Receita Federal têm feito trabalhos educativos, né? Tanto presencialmente, à distância, de transmitir o que tem sido aprovado, as regulamentações que estão em estudos, e a gente tem que acompanhar. Então esse é o desafio, continuar executando aquilo que é previsto, e eu acredito que lá em 2033, após a transição, eu creio que vai ser positivo, vai ser de fato simplificado. Mas são mais 7, 8 anos aí de um desafio grande, até negócios... O Simples Nacional, aquele regime híbrido. Pode ser que sejam sistemas que não vão mais continuar, né? Não, ou você vai ter que desmembrar, por exemplo, essa empresa ela presta serviço diretamente para pessoa física. Essa aqui não, essa aqui ela tá no meio de cadeia, então ela precisa gerar crédito. Então tem as situações que aí vai precisar talvez de alguns contratos de prestação de serviço, alguma situação vai demandar muito. Eu vejo que esses próximos anos, 5, 6 anos, vão ser anos que os empresários vão ter que precisam já, né? Mas assim, ainda mais agora vão ter que estar bem assessorados com advogados, com contador, para tomar as decisões corretas. Porque, cara, muita gente vai ficar pelo caminho. Sim. Muita gente vai ficar pelo caminho. Então, é muito desafiador. Então, eles estão incluindo a base tributável. Até o produtor rural maior, eles já estão querendo trazer ele para virar um contribuinte, obrigando praticamente a virar uma PJ, vamos dizer assim, para que eles tenham total controle. Sim. Então, é um desafio, mas como todo desafio, ele tem oportunidades, né? Então, da gente estar à frente dessa transição, acompanhando as modificações e sugerindo de forma tempestiva para os clientes as melhores práticas. Então, tanto o contador como o advogado está acompanhando para poder prestar um bom serviço. Com certeza, com certeza. Acho que agora é a hora de contador e advogado fazer realmente a diferença no dia a dia. E o que eu tô mais olhando, né, e atento nos últimos dias é a reforma da alta renda, né, que impactam muitos dos nossos clientes aqui. Bastante. Então, a questão da distribuição de lucro, que não vai ser isenta 100%. Exato. Vai começar a tributar a distribuição de lucros.
E eu tenho visto, Rafa, um movimento muito grande para saída fiscal para outros países. América né? Então, do Sul, principalmente, né? Paraguai, Uruguai. Agora começou, né? Bombar nas redes nas últimas semanas aí, saída fiscal para Paraguai, saída fiscal para Uruguai, né? Então esse é um tema também que os clientes precisam ficar atentos, né? Sim. Faz sentido fazer saída fiscal, não comprar aquele produtinho de prateleira, que é só fazer isso. Hoje apareceu para mim um e-book, hoje cedo foi um anúncio, eu acho que era por Uruguai, tinha um e-book lá explicando. Eu não baixei o e-book, não comprei, mas... Começou, cara. Você vai ser cada vez mais bombardeado. Semana passada eu já vi várias pessoas começando a lançar e-book, lançar cursos. Porque é uma saída certa ou não, vantajosa ou não, que vai acontecer. Sim. Então, mas é necessário estar muito bem assessorado nessa hora, porque assim, são coisas complexas que tem pessoas que vendem como sendo fácil e que aí fala, não, é só fazer isso, você vai economizar tanto. Fala, cara, é aquilo que a gente estava falando, não tem milagre que... Não. Então, é muito importante, assim, sou empresário, tô ouvindo podcast e me interesso em entender mais sobre a reforma da alta renda. Fazer uma análise, né? Fazer uma análise de saída fiscal, tem que se assessorar com os profissionais já experientes, antigos, que trabalham com direito internacional, que trabalham com... Uma área muito específica. Offshore, trusts, né? Que são saídas que o governo acredita que vai ganhar em tributação e, na verdade, ele pode acabar perdendo por... Pode ser que perca. A gente tem exemplos, né, cara? A Argentina é um grande exemplo disso. O nosso vizinho que quis ali tributar alta renda, fazer imposto sobre grandes fortunas e teve uma saída dos milionários para outros países, né? Porque é muito simples, né? Quem tem essas grandes estruturas procuram meios e tiram ali, né, a sua base, seu patrimônio tributável. E quem tem grandes estruturas assim, né, Rafa, tem bons profissionais, né, assessorando. Então é aquilo, o governo faz algumas coisas, mas, cara, quem realmente é grande, quem realmente tem dinheiro, vai fazer um jeitinho para uma estrutura, né, para economizar, para continuar ali tendo uma margem legal, né? Então é complicado, essas medidas tributárias que às vezes acabam sendo mais políticas, né, Rafa? Sim. Porque o governo ele tá ali naquela ânsia de arrecadar, melhorar a caixa. No caso dessa da alta renda, ele precisava cumprir aquela promessa dos 5 mil, né? De não tributar e pelo menos na questão orçamentária, ele falou, vou cobrir essa o que ele fala? Quando ele abre mão de uma receita, déficit, né? Então ele abre mão de uma receita, mas ele precisa compensar com outra arrecadação. Então ele fez uma projeção que ele vai arrecadar X milhões, bilhões tributando a alta renda. Se vai se concretizar ou não, a gente não sabe. Às vezes acontece de não existir aquela tributação. Exato. Então, e aí a arrecadação cai. Né? E aí é algo muito negativo para o país. E para a gente acaba pesquisando formas, né, de tentar evitar a tributação, ou às vezes vai ter que tributar. Em alguns casos não tem muito o que fazer, preciso encarar ali e tributar. Perfeito. Rafa, pelo adiantar da hora, queria já encaminhando para o final, tem algo que a gente não conversou, algum tema que a gente não conversou que você gostaria de conversar? Ou alguma palavra que você queira deixar pro público? Eu acho que essa parceria entre a advocacia e a contabilidade é algo que é muito importante. Às vezes o empresário, ele gosta de economizar, seja com o contador, seja com o advogado. E isso, no fim das contas, quem sai perdendo é o próprio empresário. Ou o produtor rural também. É algo muito comum que a gente identifica nas empresas. Não, fulano lá faz pra mim, eu pago lá baratinho. Pago mais baratinho. E ele conta com a ineficiência fiscal, né, Rafa? Sim. Eu acho que esse é um grande problema que cada vez está ficando mais complexo, que antigamente, principalmente em estados menores, muitos empresários... enfim, entendem que é um custo, o contador entende que é um custo ter um advogado na estrutura, enxergam isso como um custo, acabam, como você falou, contratando profissionais ali que cobram um valor menor, e como nunca deu problema... Deu problema é problemático. Porque aí é um reforço positivo na cabeça do empresário e fala, poxa, aí ó, eu consigo economizar nisso, eu tenho uma margem melhor e tal, e nunca tive problema. Mas, cara, empresários, né, que estão atentos, estão observando os movimentos do Estado, verificam que essa ineficiência não é mais assim igual a 10, 15 anos atrás. Hoje, tanto fisco estadual como municipal e principalmente União, Receita, estão
se aperfeiçoando cada vez mais, estão ajustando cada vez mais ali as malhas, e agora com a reforma tributária ainda mais, a ponto dessa ineficiência tender não, acho que é difícil tender a zero, né? Não existe. Não tem uma eficiência absurda, mas... Tá bem próximo vai começar... de uma regularidade fiscal muito positiva, muito maior, muito maior. Um parênteses, eu acho interessante falar da relação do fisco com o contribuinte, por exemplo, a Cefin, aqui em Rondônia. Você até recebeu aqui o Boritza, né? Que tem participado de projetos importantes na Cefin. E é algo que eles estão bem próximos do isso é muito positivo, do 100%, né? Mas também a forma da educação fiscal. Isso, educação e proximidade com o contribuinte, então, isso é algo que o empresário que falava, isso nunca deu problema, já não tem mais essa visão. Sim. Então, o fisco tem acompanhado muitos negócios de perto, classificando os contribuintes com notas. A Receita Federal começou isso também, classificação. E isso é para gerar uma reciprocidade. Então, um contribuinte bem classificado, ele tem privilégios e tem direitos... Ou se acredita mais rápido, se recebe mais rápido. Então, né? Isso é importante, porque isso é fruto de um trabalho de uma regularidade, de um compliance ali, tanto jurídico, isso é fruto do princípio da cooperação, né? Isso. Que está até na reforma. Acho que essa cooperação é muito legal, porque é uma coisa que eu sempre criticava do fisco, cara, que o fisco, ele era ali, só vinha para multar e para chegar com auto de infração. Sim, somente. E ele não ameaça, era só isso. E ele não vinha com aquele papel educativo de falar, cara, você tá fazendo isso. E agora eles estão separando, né? Quem realmente tá classificado bem e eles entendem que não é sonegador e que realmente, cara, teve esse erro aqui, é uma obrigação acessória, precisa consertar, chama o contribuinte, cara, se regulariza isso daqui e tal, conserta. Sim. Antigamente eu já chegava com os dois pés na porta, né? Sim. Pô, e já auto de infração aqui, multa, juros e tal. Então, esse trabalho, essa cooperação, né, do fisco junto com o contribuinte, cara, é muito legal. Muito bom. Muito legal. E isso acaba mudando um pouco a consciência do empresário, quando ele vê o fruto, a vantagem disso. Então, isso é algo muito positivo que a gente tem. A gente, como bom profissional, e a gente vê isso também na MBT, facilita muito o nosso trabalho quando a gente vê um fisco mais eficiente e menos terrorista, né? Ali na questão de gerar uma cooperação. Sim. Isso é muito positivo. Sim, não, isso é muito legal. E ter esse contato próximo, né, Rafa? Eu vejo você, assim, ter um contato muito próximo com o Cefin, muito próximo com junta comercial. E ter esse contato próximo é fruto de respeito, né, Rafa? Sim. É fruto de que tá fazendo a coisa certo. Tem um diálogo franco, né? Não é alguém ali que tá querendo enrolar situações e tudo mais. Eu já acompanho vocês nas redes sociais, às vezes você tá lá no CPA, lá em Porto Velho, por exemplo, tem situações que você vai lá explicar algum detalhe, conversar, entender, e a gente tem essa facilidade de acesso, isso é fruto de um trabalho de anos, né? Que a Cefin verifica que não é um contador enrolado. E eles mesmos falam isso, que tem contadores que eles nem recebem, tem advogados que eles nem querem receber, tem pessoas que a gente tem que agendar um horário com muita antecedência e olha lá, você vai conseguir o acesso não por privilégio, mas porque são, a palavra seria picaretas mesmo, querem dar nó, fala uma coisa, mas na verdade é outra. Então a gente vê operações profissionais, infelizmente, que acabam sujando o nome da advocacia, da contabilidade. E tem de todo lado, tem do fisco também. Tem profissionais bons e ruins em toda a profissão, né, Rafa? Isso, então é algo que a gente fica muito contente dessa proximidade, que isso facilita muito e gera muito resultado para os nossos clientes. Sim, que legal, Rafa. Bom, já partindo para a parte final, então, se você quiser deixar um recado, deixar suas redes sociais para o nosso público aí. Sim. Você trabalha redes sociais? Tô meio offline. É algo que eu preciso melhorar. Na verdade, a gente tem a rede social, tem o Instagram do escritório, @ABR Estratégia Contábil. ABR, né? ABR, que é o nome do meu pai, né? O fundador, Adilson Borges Rodrigues, a sigla do nome, ABR Estratégia Contábil. E @Rafael_Gipa, também é o meu Instagram. Pra gente a gente às vezes compartilha alguma coisa ali, mas é algo que até o André me cobra, né? Ele fala assim, você precisa desenvolver alguma coisa nessa... O pessoal do marketing fica cobrando. Marketing problemático isso aí, tem que trabalhar essa questão. Sim. E a gente fica à disposição aí, a gente tá aqui em Ji-Paraná. O nosso escritório, ele foi fundado em 94 pelo meu pai. A partir de 2001, minha mãe já atua no escritório. Meu pai faleceu em 2021. Hoje, eu e minha mãe, Elaine, somos os sócios que damos continuidade à operação. Então, o escritório em si tem 31 anos de existência, né? Que legal. Então, estamos aqui em Ji-Paraná.
mas atendemos clientes de todo o estado e temos alguns clientes também em outros estados que a gente presta uma assessoria contábil, fiscal. Legal, então, legal. Esses são os recados, eu acho. Muito bom, Rafa. Obrigado, cara, pela disposição de vir aqui. E os recados do escritório, né? @MBT Advocacia no Instagram, no YouTube, para seguir os nossos canais. E você que está nos assistindo, querendo saber de outros conteúdos, tendo curiosidade sobre o funcionamento do escritório, manda comentário lá, manda no direct do escritório ou manda comentário no YouTube, que a gente gosta muito de trazer esses conteúdos para vocês, né? De vocês conhecerem um pouco mais do dia a dia do escritório e também do dia a dia de parceiros, né? Muito Sim. legal. Dos bastidores desse dia a dia. É a primeira vez participando de um podcast. A gente verdade. Eu uso podcast desde 2010, 2011. Então, então a gente vai ouvindo. Espero que seja produtiva, que as pessoas que vão ouvir, né, aproveitem algum conteúdo. Com certeza. Vão tirar grandes insights. Valeu, Rafa. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Abraço.